Você sabia que a luva de Michael Jackson escondia um segredo? Essa icônica luva branca não era apenas um acessório da moda. Ela teve um papel importante na vida do rei do pop. Michael Jackson tinha vitiligo, uma condição de pele que faz com que áreas da pele percam pigmento. Para esconder essas mudanças, ele frequentemente usava a luva, que se tornou um elemento marcante do seu estilo. A luva ganhou fama durante sua inesquecível apresentação com o Moonwalk, conquistando os corações de milhões ao redor do mundo. De repente, esse acessório brilhante se tornou sinônimo de seus movimentos de dança eletrizantes e de sua música inesquecível. Em 2009, após a morte de Jackson, a luva foi vendida em um leilão por impressionantes $50 mil, destacando sua importância não apenas como uma peça de vestuário, mas também como parte da história da cultura pop. Essa deslumbrante luva representa não apenas uma escolha de estilo, ela simboliza o talento de Jackson e sua resiliência diante das dificuldades. Você consegue lembrar de outro item que conte uma história tão rica? Acredite ou não, existe uma ponte que desafia a realidade. Conhecida como Hakkotsbrücke, ou a Ponte do Diabo, essa estrutura impressionante em Kromlau, Alemanha, parece saída de um conto de fadas. Construída no século XIX, essa maravilha arquitetônica é famosa pelo seu arco perfeitamente simétrico, que cria um reflexo hipnotizante na água abaixo. Não é apenas uma ponte, é um deleite visual que engana os olhos e estimula a imaginação. O design é tão perfeito que, em um dia ensolarado, a pedra arqueada parece flutuar sobre a superfície do lago tranquilo, como se fosse sustentada por mágica. O parque ao redor realça essa cena encantadora com suas árvores cuidadosamente cultivadas e paisagens vibrantes, tornando-se um local popular para fotógrafos e turistas. A lenda local sugere até que a ponte foi construída para conectar os reinos do mundo terrestre e do sobrenatural, alimentando o mito do próprio diabo. Portanto, se você é um amante da história, da natureza, ou apenas alguém em busca de um pouco de fantasia, visitar a Hakkotsbrücke promete ser uma experiência de tirar o fôlego. Difícil de acreditar, mas xingar pode custar 20 mil tiares em Wimbledon. Neste prestigiado torneio de tênis, espera-se que os jogadores mantenham um alto nível de comportamento esportivo, o que inclui o uso de uma linguagem adequada. Se um jogador usar palavrões durante a partida, ele pode enfrentar multas pesadas. Na primeira vez que um jogador for flagrado xingando, receberá um aviso. No entanto, se ele continuar a se deixar levar pelas emoções, pode enfrentar multas de até 20 mil tiares. Além disso, reincidências podem resultar em consequências mais severas, incluindo perda de pontos, derrota na partida ou até desqualificação. Essa abordagem rigorosa destaca o compromisso do torneio em manter a integridade e o profissionalismo, garantindo que os jogadores se concentrem no tênis e não se distraiam com suas frustrações. O que você acha? É justo um castigo assim por um momento de raiva? Difícil de acreditar, mas o papelão pode ser lendário. Em 2005, uma simples caixa de papelão chegou ao Hall da Fama dos Jogos Nacionais, mas não era apenas uma caixa. Dentro dela havia um verdadeiro tesouro de relíquias esportivas. Havia itens que contavam histórias de campeões e momentos marcantes, destacando a rica história de vários esportes. Relíquias como camisetas, bolas autografadas e equipamentos nos conectam com nossos atletas favoritos e eventos importantes, criando um laço entre o passado e o presente. O Hall da Fama dos Jogos Nacionais se dedica a preservar essas memórias, para que o esforço e a paixão dos atletas não sejam esquecidos. Quando a caixa foi aberta, foi como desenterrar um pedaço da história do esporte. Ela encantou tanto os fãs quanto os historiadores, lembrando-nos de como até mesmo os itens mais simples podem inspirar orgulho e nostalgia. Não é incrível como uma caixa de papelão pode conter tantas histórias? Prepare-se para se surpreender com o sorvete de espaguete. Esta deliciosa sobremesa, popular em algumas regiões dos Ilha-Sareuá e Canadá, muda a forma como vemos o sorvete. Imagine um sorvete de baunilha sendo pressionado por uma máquina especial, ganhando a forma de verdadeiros espaguetes. Mas não para por aí. Ele é generosamente coberto com um rico molho de morango que parece molho de tomate. E para finalizar, chocolate ralado imita o queijo parmesão, tornando este prato não só criativo, mas também visualmente impressionante. Seja você uma criança ou apenas jovem de espírito, essa combinação inusitada certamente vai te fazer sorrir. É uma sobremesa que brinca com seus sentidos, misturando doçura e efeitos visuais divertidos que surpreendem e encantam. Se você ainda não experimentou, o que está esperando?
Acredite ou não, as histórias podem mudar sua forma de pensar. Interagir com uma narrativa pode parecer fácil, mas na verdade exige uma reflexão mais profunda, especialmente em filmes. Ao assistir a um filme, é fácil relaxar e apenas aproveitar as imagens, mas há muito mais acontecendo por trás da superfície. O texto destaca que, embora histórias simples possam chamar nossa atenção, elas também nos incentivam a prestar atenção aos detalhes. Isso significa perceber como as imagens podem evocar emoções e provocar pensamentos. Pense na sua cena favorita, o que as cores, a música ou as expressões dos personagens transmitem. Ao prestar atenção a esses elementos, você pode descobrir significados ocultos e melhorar sua percepção geral. Portanto, da próxima vez que você se envolver em uma história, tente olhar um pouco mais fundo. Pense no que o diretor pode estar tentando comunicar, além da linha principal da trama. Fazendo isso, você não só enriquece sua compreensão, mas também interage com a narrativa de forma mais significativa, adicionando novas camadas à sua experiência de assistir ou ouvir. É verdade que as abelhas escolhem flores. Entre as incríveis 20.000 espécies de abelhas, apenas cerca de 800 produzem mel. Essa estatística impressionante mostra que nem todas as abelhas são produtoras de doces. As abelhas melíferas, em particular, são criaturas fascinantes que têm um grande impacto em nossos ecossistemas. Durante sua vida, uma abelha pode visitar cerca de 20.000 flores, o que demonstra seu papel crucial na polinização. Cada flor que elas visitam ajuda no crescimento de frutas e vegetais, tornando essas abelhas essenciais para nossa alimentação. Curiosamente, as abelhas melíferas preferem certas flores, atraídas por suas cores e aromas, o que as ajuda a coletar néctar de forma eficiente. Essa abordagem direcionada não só aumenta sua produção de mel, mas também apoia a reprodução das plantas. Compreender esses polinizadores fascinantes nos lembra da interconexão da natureza. Então, da próxima vez que você ver uma abelha zumbindo por aí, pense no trabalho importante que ela faz, tanto para nós quanto para o meio ambiente. Você sabia que ler melhora o funcionamento do cérebro e o humor? Ler livros não só entretém, mas também ativa sua mente, ajudando a melhorar as funções cognitivas. Quando você lê, seu cérebro processa a linguagem, analisa personagens e acompanha a trama, estimulando as conexões neurais, que melhoram a memória e o pensamento crítico. Esse exercício mental não apenas desenvolve a inteligência, mas também eleva o humor. Pesquisas mostram que se envolver em um bom livro pode reduzir significativamente o estresse, permitindo que você se afaste das preocupações diárias e mergulhe em um mundo de fantasia. Esse relaxamento pode levar a um estado emocional melhor, deixando você renovado e mais equilibrado. Portanto, seja um romance empolgante ou uma obra de não ficção informativa, ler é realmente uma excelente ferramenta para o seu cérebro e seu bem-estar. Você consegue imaginar a vida com dislexia, como Jamie Oliver? Jamie Oliver, o chefe querido, enfrentou grandes dificuldades por causa de sua dislexia severa. Ele sofreu tanto que não conseguia ler até os 38 anos. Essa dificuldade de aprendizado afetou não só sua capacidade de ler, mas também seu jeito único de cozinhar. Apesar de todos os obstáculos, Jamie transformou sua paixão pela comida em uma carreira de sucesso, mudando nossa visão sobre alimentação saudável e culinária caseira. Sua história é não apenas sobre superar desafios pessoais, mas também uma inspiração para outros aceitarem suas dificuldades. A experiência de Jamie nos lembra que o sucesso muitas vezes vem através da persistência e criatividade, mesmo diante de barreiras. Ele mostra que, com determinação, qualquer um pode realizar seus sonhos, mesmo quando enfrenta dificuldades que parecem impossíveis. E se eu falasse sobre a homenagem aos mortos? Em muitas culturas, os rituais para os falecidos não são apenas cerimônias, são poderosas demonstrações de amor e respeito. Por exemplo, as famílias costumam criar altares com fotos, pratos favoritos e objetos memoráveis de seus entes queridos, para que eles continuem sendo uma parte importante da vida familiar. Esse profundo respeito ressalta a crença de que os mortos ainda desempenham um papel ativo na família, influenciando e guiando seus parentes vivos. Em vez de serem esquecidos, os amados são lembrados em dias especiais, como o Dia dos Mortos no México, onde encontros alegres refletem risos e memórias. Essas tradições mostram que a morte não é o fim, é uma transição, e as famílias expressam sua conexão por meio dessas práticas significativas. Não é maravilhoso pensar que nossos entes queridos estão sempre conosco, moldando nossas vidas em espírito?
Prepare-se para se surpreender com o escândalo de fraude. Em 2001, o major do exército Charles Ingram cometeu uma das fraudes mais famosas da história da televisão no programa Quem Quer Ser um Milionário, competindo por uma quantia que poderia mudar sua vida. Ingram astutamente usou a tosse de outro participante como sinal para indicar as respostas corretas. Esse truque audacioso foi realizado diante de milhões de espectadores, passando despercebido. Ingram não agiu sozinho. Ele tinha cúmplices que ajudaram a organizar um esquema que exigia planejamento cuidadoso e cronometragem. No entanto, a verdade acabou alcançando-o. Após uma investigação minuciosa, Ingram e seus cúmplices foram condenados por fraude, destacando até onde algumas pessoas estão dispostas a ir por uma chance de riqueza e fama. Este caso não apenas chocou os fãs do programa, mas também levantou questões sérias sobre a honestidade dos programas de jogos e o que as pessoas estão dispostas a fazer para vencer. O que você acha que um passo tão ousado pode impactar a vida de uma pessoa a longo prazo? Fato surpreendente sobre tratores com lança-chamas. Tratores com lança-chamas estão mudando a forma como os agricultores combatem as ervas daninhas de maneira surpreendentemente ecológica. Em vez de herbicidas químicos, essas máquinas inovadoras queimam plantas indesejadas com fogo controlado. Esse método não só elimina eficazmente as ervas daninhas invasivas, mas também melhora a saúde do solo, deixando nutrientes para trás. O sistema de lança-chamas é instalado em tratores comuns, permitindo fácil manobrabilidade nos campos. Os agricultores só precisam passar por suas plantações, direcionando as chamas para as ervas daninhas, sem danificar a vegetação ao redor. Essa tecnologia chamou a atenção por reduzir o uso de produtos químicos na agricultura, tornando as fazendas mais sustentáveis. Além disso, ao usar fogo, os agricultores podem afastar pragas e doenças que podem surgir em campos superlotados. Estamos em busca de soluções mais ecológicas para a agricultura. E tratores com lança-chamas podem ser a resposta ardente que precisamos para manter a saúde de nossas culturas e a prosperidade de nossas terras. Pode isso ser o futuro do combate às ervas daninhas? Difícil de acreditar, mas o número PI contém sua data de nascimento. O número PIP, que é aproximadamente 3,14, é conhecido por suas propriedades incríveis. Um dos aspectos mais interessantes do PI é que seus dígitos parecem estar distribuídos de forma aleatória. Isso significa que, se você olhar com atenção, poderá encontrar qualquer sequência de números, incluindo sua data de nascimento ou seu número de telefone, escondidos em sua infinita sequência de casas decimais. Imagine procurar entre os dígitos infinitos de π e encontrar seu dia especial lá. Matemáticos calcularam o número π até trilhões de dígitos, e embora ainda não tenhamos provado que ele é completamente aleatório, muitos acreditam nisso. Quais são as chances de sua data de nascimento aparecer nessa maravilha matemática? Se você já pensou que encontrar sua data de nascimento no número π era apenas uma ideia divertida, na verdade, não é tão impossível assim. Então, quantos dígitos de π você se lembra? Você consegue acreditar que Justin Timberlake já perdeu um concurso de talentos? Muito antes de Justin Timberlake se tornar o superastro pop que conhecemos hoje, ele era apenas um garoto em busca de seus sonhos. Em 1992, ele subiu ao palco no programa de TV Star Search, uma competição de talentos popular onde os aspirantes mostravam suas habilidades vocais. Com sua voz de ouro e charme, ele conquistou a atenção do público, mas apesar de seu talento inegável, o jovem Timberlake não venceu naquela noite. Essa experiência foi um momento crucial em sua jornada. Em vez de deixá-lo desanimado, ele a usou como motivação. Perder em um palco nacional não diminuiu seu entusiasmo pela música, pelo contrário, acendeu sua determinação. Apenas alguns anos depois, ele se juntou à icônica boy band, NSYNC, que o lançou à fama e iniciou uma carreira solo de sucesso, cheia de hits nas paradas e diversos prêmios. Assim, enquanto muitos lembram de Timberlake como o artista bem-sucedido que é agora, esse momento no Star Search nos lembra da resiliência por trás de sua jornada, provando que, às vezes, um revés pode levar a um retorno ainda maior. Você já se perguntou por que as casas antigamente eram tão pequenas? Historicamente, o tamanho das casas reflete não apenas as tendências arquitetônicas, mas também as condições de vida e a disponibilidade de recursos. No passado, especialmente em períodos de escassez, as famílias precisavam se contentar com espaços limitados. Uma casa pequena, muitas vezes, significava que as famílias usavam os recursos de forma mais eficiente
e mantinham relações mais próximas. Por exemplo, na Europa medieval, as casas geralmente tinham apenas 1 ou 2 cômodos, que muitas vezes eram compartilhados com animais. Isso ajudava a manter o calor e a usar cada parte do espaço de forma eficaz. Além disso, casas pequenas mostravam um cuidado com os recursos, já que as pessoas entendiam a importância de conservar calor, comida e materiais. Com o desenvolvimento das sociedades e o aumento dos recursos, as casas foram se tornando maiores, priorizando o conforto e o espaço pessoal. No entanto, as pequenas casas de nossos antepassados nos lembram de um tempo em que a vida era mais simples e as conexões na comunidade eram mais fortes. Não é interessante pensar em como essas condições de vida influenciaram nosso estilo de vida moderno? O que é surpreendente sobre a percepção de cores? O Eigengray é um fenômeno interessante que acontece na escuridão total. Esse termo curioso, que vem do alemão, significa cinza interno e descreve um tom muito fraco de cinza que muitas pessoas veem quando não há luz. Você já ficou em uma escuridão total e percebeu que não vê a escuridão completa? Isso é o Eigengray em ação. O córtex visual do seu cérebro continua ativo, enviando sinais mesmo sem estímulos visuais externos. Como resultado, você percebe uma cor cinza escura, muitas vezes com um leve brilho. Essa reação mostra as maneiras incríveis como nossa mente interpreta as informações sensoriais. Em vez de apenas escuridão, seu cérebro está sempre trabalhando, criando esse tom único que nos lembra de seu papel constante na percepção do mundo ao nosso redor. Na próxima vez que você estiver em um quarto escuro, reserve um momento para notar o Eigengray. É um exemplo brilhante de como nosso incrível cérebro funciona. Difícil de acreditar, mas a Antártica é um deserto. Embora muitos de nós imaginem desertos como lugares quentes e arenosos, o deserto da Antártica é o maior do mundo, cobrindo quase 14 milhões de quilômetros quadrados. Essa região gelada é frequentemente ignorada devido às suas temperaturas congelantes e à neve. No entanto, um deserto é definido por baixos níveis de precipitação, e a Antártica se encaixa perfeitamente nessa definição, recebendo menos de 250 milímetros de neve por ano na maioria das áreas. A paisagem branca e desolada é, na verdade, exposta a ventos fortes e condições extremamente secas, tornando-a um dos lugares mais inóspitos da Terra. Aqui vivem animais incríveis, como pinguins e focas, que se adaptaram à vida nesse clima frio. Então, da próxima vez que você pensar em desertos, lembre-se de que a Antártica é uma candidata impressionante ao título de maior deserto do nosso planeta. Não é surpreendente que um lugar tão frio possa ter esse recorde. Por que escalar o Everest leva tanto tempo? Essa majestosa montanha, a mais alta do mundo, exige uma preparação séria, e os alpinistas geralmente passam cerca de 10 semanas para alcançar seu cume. Não é apenas uma caminhada, é uma expedição difícil que testa o corpo e a mente. Os alpinistas enfrentam condições climáticas severas, incluindo frio intenso, ventos fortes e problemas de altitude. A cada dia, eles se adaptam ao ar rarefeito, subindo gradualmente e aprendendo a lidar com perigos como avalanches e fendas. A parte mais gratificante, estar acima das nuvens e desfrutar das vistas deslumbrantes que se estendem por milhas. Dessa incrível altura, parece que se pode tocar o céu, e cada momento de esforço vale a pena. Então, se você sonha em conquistar o Everest, prepare-se para uma jornada que testará seu espírito e o deixará maravilhado com a grandeza da natureza. O que acontece se você comer muita carne de porco? A carne de porco é popular em todo o mundo, mas é importante considerar seu impacto na saúde, especialmente na saúde do cérebro. Estudos mostram que o consumo excessivo de carne de porco pode estar ligado a certos problemas de saúde, incluindo a diminuição das funções cognitivas. Pratos tradicionais como o curry frequentemente contêm carne de porco, e embora sejam muito saborosos, é importante apreciá-los com moderação. Os ingredientes usados nesses pratos, como especiarias e cremes, podem ser sofisticados, mas uma quantidade excessiva de carne pode afetar negativamente seu cérebro. Também é importante como a carne de porco é preparada. A cura e o processamento podem adicionar sódio e conservantes, que não são benéficos para a saúde geral. Isso não significa que você deve eliminar completamente a carne de porco. Em vez disso, pense em equilibrar sua dieta, incluindo muitas frutas, vegetais e grãos integrais para apoiar a saúde. Então, da próxima vez que você desfrutar de um prato com carne de porco, preste atenção ao tamanho das porções e à frequência de consumo. Seu cérebro agradecerá.
Quando um raio atinge a areia da praia ou do deserto, ele cria um material incrível e raro chamado fulgurito. O impacto do raio libera uma quantidade enorme de calor, chegando a 30.000 graus Fahrenheit. Essa temperatura extrema faz com que o dióxido de silício na areia derreta e, em seguida, esfrie rapidamente, solidificando-se em formas de vidro únicas. Essas incríveis tubulações ou aglomerados de fulgurito podem parecer esculturas naturais, criadas pela energia do raio. Colecionadores e cientistas valorizam muito o fulgurito por sua beleza e pela história que conta sobre esse poderoso fenômeno natural. Procurar fulgurito pode ser como uma caça ao tesouro, já que cada pedaço é único e captura o momento em que a natureza mostrou sua força. Você já se perguntou o que é necessário para criar uma obra tão impressionante? É verdade que 666 está relacionado a cassinos. O número 666 tem uma reputação misteriosa, frequentemente associado ao medo e à superstição, especialmente por sua ligação com o diabo na cultura popular. Curiosamente, se somarmos todos os números da roleta, o total é 666. Essa coincidência numérica levou algumas pessoas a chamarem os cassinos de O Playground de Satanás, sugerindo uma conexão sinistra. A roleta, um jogo baseado na sorte, traz ainda mais atração e emoção ao jogo. Essa relação entre o número e os cassinos fascina muitos e provoca reflexões sobre as reações emocionais ligadas aos números. Na verdade, alguns jogadores acreditam que certos números trazem sorte ou azar. Como você se sente ao apostar em um jogo relacionado a esse número infame? Seja ao lançar os dados ou girar a roda, entender essas associações adiciona um nível extra de intriga à emoção. Um fato interessante sobre os sobrenomes chineses. Na China, 85% da população compartilha apenas 100 sobrenomes, criando uma imagem demográfica única. Os dois sobrenomes mais comuns são Li e Zhang, que representam mais de 13% da população. Imagine caminhar por uma rua movimentada e ouvir os mesmos sobrenomes ao seu redor, como se todos fossem parte de uma grande família. Isso cria um fenômeno cultural, onde poucos sobrenomes dominam, levando a dinâmicas sociais interessantes. Em algumas regiões, ter o mesmo sobrenome pode significar que vocês são parentes distantes, adicionando mais uma camada à rica tradição da China. Com essa concentração de sobrenomes, é mais fácil pensar sobre a história familiar e a genealogia, já que as pessoas frequentemente sentem uma conexão com outras que têm o mesmo sobrenome. Por que você acha que tantas pessoas compartilham esses sobrenomes? Você sabia sobre a alegre celebração do Tet Trung Tu no Vietnã? Esta festa vibrante que acontece no 15º dia do 8º mês lunar é especialmente amada pelas crianças. É famosa por suas lanternas coloridas que iluminam o céu noturno. As ruas se enchem de desfiles animados, onde as famílias se reúnem para assistir a danças e apresentações tradicionais que refletem a rica cultura do Vietnã. As crianças costumam se vestir com roupas bonitas e carregam lanternas com entusiasmo, participando da celebração. Os bolos de lua, um lanche tradicional, são compartilhados entre familiares e amigos, simbolizando união e harmonia. Nesse período, as famílias também homenageiam seus antepassados, destacando o profundo significado cultural da festa. Seja fazendo lanternas ou contando histórias, o Tet Trung Tu cria uma atmosfera de comunidade e alegria. Então, da próxima vez que você ver uma lanterna lindamente iluminada, lembre-se do calor e da diversão do Tet Trung Tu. Você já sentiu o cheiro de livros antigos? Uma equipe incrível de cientistas deu um passo criativo para capturar esse aroma querido em um perfume chamado Paper Passion. Essa fragrância única reproduz o maravilhoso cheiro de papel envelhecido, tinta e encadernações, mergulhando quem a usa em um mundo cheio de história e contos. A equipe pesquisou cuidadosamente os compostos específicos encontrados em livros clássicos para criar uma mistura que evoca nostalgia e calor. Imagine entrar em uma biblioteca antiga, onde as páginas de inúmeras histórias sussurram suas narrativas. Com Paper Passion, os amantes da literatura podem desfrutar desse aroma aconchegante no dia a dia, seja em uma livraria ou em casa. A ideia de usar um perfume inspirado em livros não só agrada nosso olfato, mas também desperta curiosidade sobre as histórias escondidas em nossos romances favoritos. Esse perfume inovador serve como um lembrete maravilhoso de nossa conexão com a literatura e da rica experiência que a leitura proporciona. Não é emocionante pensar em usar uma fragrância que conta uma história?
É verdade que Verlapan é um esporte? Essa atividade única e emocionante veio da Holanda, onde os participantes pulam sobre canais usando um longo mastro que pode chegar a 15 metros. Imagine-se na beira de um lago brilhante, segurando o mastro e se preparando para o salto. O Verlapan exige não apenas força física, mas também um ótimo equilíbrio e habilidade. Os competidores tentam percorrer a maior distância possível, e cada salto se torna um teste de técnica e uma experiência emocionante. Ao pular, eles precisam sincronizar perfeitamente seus movimentos para não cair na água, o que adiciona uma emoção extra à competição. Esse esporte celebra a cultura holandesa e une comunidades durante eventos que geralmente são acompanhados de risadas, multidões animadas e atletas talentosos superando seus limites. Você está pronto para pular no desafio aquático do Verlapan? O tempo realmente pode desacelerar? De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, isso não é apenas ficção científica. Quando um objeto acelera e se aproxima da velocidade da luz, acontece algo surpreendente. O tempo para esse objeto desacelera em comparação com a nossa percepção na Terra. Isso significa que, se uma nave espacial pudesse viajar perto da velocidade da luz, os astronautas a bordo sentiriam que o tempo passa mais devagar do que para as pessoas na Terra. Por exemplo, a viagem deles pode parecer durar apenas alguns anos, enquanto na Terra podem passar muitos mais anos. Essa ideia pode parecer complicada, mas foi confirmada por experimentos com partículas em alta velocidade e relógios em aviões rápidos. Entendendo como o tempo funciona assim, podemos compreender melhor como o universo é estruturado em grande escala. Então, da próxima vez que você pensar sobre o tempo, lembre-se de que ele não é tão simples quanto podemos imaginar. Ele é flexível e pode ser fortemente afetado pela velocidade. Não é incrível? E se eu disser que o Papai Noel era originalmente um personagem sério? São Nicolau, o verdadeiro protótipo do Papai Noel, nem sempre foi o herói alegre que amamos hoje. Na verdade, ele era conhecido por seu comportamento rígido, simbolizando disciplina e justiça. Essa imagem inicial refletia os valores da época, quando as pessoas o viam como um guia moral. No entanto, ao longo dos séculos, sua imagem mudou, transformando-se no personagem divertido, de traje vermelho que vemos nas festas de Natal atuais. Essa suavização de seu caráter destaca como as percepções culturais podem mudar. Curiosamente, em algumas culturas, ainda se preservam traços do São Nicolau original, enfatizando suas raízes disciplinares. Por exemplo, em algumas partes da Europa, ele ainda é retratado como uma figura que recompensa o bom comportamento e pune as crianças desobedientes. Então, da próxima vez que você vir o Papai Noel, lembre-se de que, por trás de sua imagem, há uma rica história de mudanças e tradições. É incrível pensar que o rei do rock, um símbolo de grandeza musical, teve dificuldades na educação musical na escola. Elvis Presley, que mais tarde influenciou milhões com sua poderosa voz e performances inesquecíveis, tirou notas baixas na aula de música. Os professores diziam que ele não tinha um bom ouvido, o que é irônico considerando seu sucesso posterior. Essa experiência negativa não o parou, pelo contrário, aumentou sua determinação de provar o contrário. Após terminar a escola, ele começou com paixão sua carreira na música, que acabou levando a sucessos nas paradas e apresentações icônicas. Sua história nos lembra que o talento pode passar despercebido no início, nos incentivando a continuar seguindo nossas paixões, apesar dos obstáculos. Não é surpreendente como alguém pode transformar fracassos iniciais em um grande sucesso? Você sabia que em Butão se fala a língua Dzongkha? Dzongkha, uma língua interessante da família tibetana, é o idioma oficial do Butão, um pequeno, mas incrível reino localizado no Himalaia. Essa língua única é usada principalmente nas regiões ocidentais do país e desempenha um papel importante na identidade e cultura butanesa. Curiosamente, Dzongkha não é apenas um meio de comunicação, mas também parte da rica história e tradições do Butão. A língua reflete a influência da cultura tibetana e dos dialetos locais, mostrando a diversidade da nação. Embora o inglês também seja amplamente utilizado, especialmente na educação e no governo, Dzongkha é fundamental na vida cotidiana de muitos butaneses. Aprender Dzongkha pode ser uma maneira divertida de se comunicar com os locais durante sua viagem ao Butão, permitindo que você conheça de perto suas belas tradições. Então, seja para cumprimentar ou experimentar pratos locais, dizer algumas palavras em Dzongkha pode ser uma aventura divertida e enriquecedora. Você está pronto para explorar essa joia cultural? Você pode se surpreender. Roswell e seu mistério sobre OVNIs.
Em 1947, nas proximidades de Roswell, no Novo México, ocorreu um evento curioso que gerou intensos debates sobre objetos voadores não identificados. Tudo começou com relatos de um acidente misterioso na região, inicialmente descrito como um disco voador. Essa declaração atraiu a atenção do público e muitos começaram a se perguntar se teriam testemunhado um verdadeiro encontro com extraterrestres. No entanto, quando novas informações surgiram, as autoridades rapidamente mudaram sua versão, afirmando que se tratava apenas de um balão meteorológico. Contudo, essa rápida desmentida apenas alimentou teorias da conspiração e aumentou o interesse, levando ao que hoje chamamos de caso Roswell. Ao longo das décadas, muitos livros, documentários e filmes exploraram esse incidente enigmático, tornando-o uma base da mitologia sobre OVNIs. As pessoas continuam a discutir a verdade por trás desse evento, questionando se o governo escondeu um contato com alienígenas. Então, o que realmente aconteceu em Roswell e por que esse incidente ainda fascina nossa imaginação? Você sabia que insetos e urina eram usados em tintas antigas? Na história da arte, existem muitos materiais surpreendentes que formaram as cores que vemos hoje. Algumas das primeiras tintas eram feitas de insetos triturados, como a cochonilha, que produzia tons vermelhos vibrantes. Os artistas também usavam ossos moídos para o branco e gemas de ovos para o amarelo. Ainda mais estranho, às vezes a urina era utilizada para extrair pigmentos, o que destaca a criatividade dos primeiros criadores. Esses ingredientes incomuns mostram quão engenhosos eram os artistas na busca por cores, usando tudo o que tinham à mão para alcançar tons vibrantes que hoje consideramos normais. Imagine como todos esses elementos se misturavam para criar uma obra-prima. Cada tom tinha sua própria história e conexão com o ambiente. Esse espírito criativo dos primeiros artistas nos lembra que a inspiração pode vir dos lugares mais inesperados. Quais outros ingredientes inusitados você acha que os artistas poderiam usar hoje? Prepare-se para se surpreender com a superstição turca sobre assobios. Na Turquia, especialmente na vibrante Istambul, existe uma crença curiosa relacionada ao assobio à noite. Muitos moradores acreditam que esse gesto, aparentemente inofensivo, pode atrair espíritos malignos ou até mesmo o diabo. Imagine-se caminhando pelas ruas movimentadas após o anoitecer e ouvindo um assobio suave. Isso pode lhe dar um frio na espinha. Essa superstição está profundamente enraizada nos medos culturais e no folclore. As pessoas frequentemente avisam umas às outras para não assobiar após o pôr do sol, pois isso é visto como um convite para infortúnios ou forças malignas. Embora alguns possam considerar isso apenas uma lenda, é um forte lembrete de como as tradições moldam nosso comportamento. Portanto, se você estiver passeando por Istambul, tenha cuidado e talvez deixe o assobio para a meia-noite. Sua caminhada noturna pode ser melhor sem ele. Descubra o fascinante mundo das geishas japonesas. Geishas não são apenas símbolos de beleza, elas são artistas altamente qualificadas no Japão, dedicadas à preservação das artes tradicionais. Ao longo dos séculos, elas se especializaram em várias disciplinas, como música, dança e arte da comunicação. Esse treinamento rigoroso muitas vezes dura anos, começando na juventude, quando as futuras geishas aprendem a tocar instrumentos como o shamisen, a dançar graciosamente e a dominar as sutilezas da etiqueta social. Sua aparência característica, que inclui maquiagem branca, kimonos coloridos e penteados elaborados, tem um profundo significado cultural. Geishas não são apenas entertainers. Elas criam experiências únicas para seus convidados, demonstrando elegância refinada e hospitalidade. Você já se perguntou como essas pessoas talentosas contribuem para o rico legado da cultura japonesa? Difícil de acreditar, mas as máquinas de escrever mudaram o mundo. A máquina de escrever de Sholes e Glidden, criada por Christopher Layton Sholes em 1868, foi um marco importante na nossa comunicação. Foi a primeira máquina de escrever comercialmente bem-sucedida, que apresentou o layout de teclado Q, W e ERTX, que muitos de nós usamos até hoje, seja em computadores ou smartphones. Imagine como era complicado escrever cartas e documentos antes dessa invenção. A máquina de escrever permitiu que as pessoas digitassem muito mais rápido e com mais clareza do que a mão, ajudando na rápida disseminação de ideias e informações. Ela revolucionou os escritórios, tornando o trabalho de secretários e funcionários mais eficiente.
A máquina de escrever de shows influenciou não apenas a forma como escrevemos, mas também todo o mundo da publicação e dos negócios. Então, da próxima vez que você pressionar as teclas, lembre-se dessa invenção brilhante que lançou as bases para a comunicação escrita moderna. Você ouviu falar da mãe de 66 anos? Em 2008, Rado Devi Lohan ganhou as manchetes em todo o mundo ao dar à luz uma menina saudável na Índia, tornando-se uma das mães mais velhas da história. Esse evento incrível mostrou como os avanços na medicina, como a fertilização in vitro, FIV, e os melhores tratamentos de saúde reprodutiva estão mudando nossa visão sobre a maternidade. Tradicionalmente, a sociedade acredita que os filhos devem ser gerados quando a mulher é jovem. No entanto, a história de Rado desafia essas normas, mostrando as possibilidades que a ciência oferece. Muitos ficaram surpresos ao ver uma avó se tornando mãe, o que gerou discussões sobre idade, família e fertilidade. A jornada de Rado não só inspira esperança, mas também incentiva a conversa sobre os direitos das mulheres de escolher sobre seus corpos e a maternidade em qualquer idade. O que você pensa sobre ser pai ou mãe em idade avançada? Acredite ou não, o Canyon del Sumidero é incrível. Essa maravilha natural, localizada em Chiapas, México, tem mais de 1.000 metros de profundidade e se estende por impressionantes 13 quilômetros. Ao ficar na borda, você vê as paredes verticais subindo abruptamente, criando um cenário deslumbrante com vegetação tropical exuberante. O verde vibrante abriga uma diversidade de vida selvagem, incluindo grupos de macacos prego, aves coloridas e até crocodilos tomando sol. Devido à sua beleza extraordinária e importância ecológica, o Canyon del Sumidero é um destino popular tanto para aventureiros quanto para amantes da natureza. Os visitantes costumam fazer passeios de barco pelo cânion, permitindo que desfrutem das vistas majestosas do nível da água e aprendam sobre a rica história e os diversos ecossistemas da região. Aqueles que tiveram a oportunidade de ver isso com seus próprios olhos frequentemente levam consigo memórias inesquecíveis e uma nova admiração pelas maravilhas da natureza. Então, se você está planejando sua próxima aventura, por que não considerar visitar este cânion extraordinário? Prepare-se para se surpreender com a história do sari. Essa linda vestimenta faz parte da cultura indiana há mais de 5.000 anos, tornando-se uma das peças de roupa mais antigas do mundo. O sari é um longo pedaço de tecido, geralmente entre 6 e 9 jardas, que pode ser enrolado ao redor do corpo de várias maneiras. Cada pregue simboliza diferentes identidades culturais e regiões da Índia. O sari não serve apenas como roupa, mas também representa graça, tradições e arte. As mulheres podem expressar sua individualidade através de tecidos vibrantes e padrões complexos, que muitas vezes são passados de geração em geração. Festividades, casamentos e eventos formais mostram a versatilidade do sari, tornando-o uma escolha favorita para muitos. Você sabia que existem mais de 100 maneiras de usar um sari? Com sua rica história e relevância nos dias de hoje, o sari realmente representa uma tela cultural da Índia. Você sabia que Johnny Depp foi primeiro uma estrela do rock? Antes de conquistar o público nas telonas, o talentoso Johnny Depp tocava guitarra na banda de rock The Kids nos vibrantes anos 80. Isso foi antes de sua carreira de ator decolar, mostrando seu talento artístico. A banda se apresentava em shows locais, participando da cena musical ao vivo da época. A paixão de Depp pela música era inegável. No entanto, ele acabou se voltando para a atuação, conseguindo seu primeiro papel no clássico filme de terror A Hora do Pesadelo. Esse filme icônico o apresentou como Glenn Lantz, um personagem que enfrentou o terrível Freddy Krueger. É surpreendente pensar em como um músico de rock se tornou um nome famoso em Hollywood. A trajetória de Depp mostra os diversos caminhos que os artistas podem seguir rumo ao sucesso. Quem sabe aonde seu amor pela música o levará a seguir. Você sabia que a moda rápida contribui para gastos excessivos? Marcas de moda rápida como Zara e H&M lançam novos estilos rapidamente, muitas vezes apresentando várias coleções em uma única temporada. Essa atualização rápida das tendências cria um ciclo em que os consumidores sentem a pressão de seguir a moda, levando-os a comprar roupas que usarão apenas algumas vezes. A empolgação de adquirir as últimas novidades tem um custo oculto. O impacto ambiental é enorme. Essas marcas produzem bilhões de peças a cada ano, resultando em grandes volumes de resíduos têxteis e poluição.
Além disso, muitas dessas peças são feitas de materiais baratos, projetados para uso a curto prazo, o que faz com que mais itens acabem em aterros. Como consumidores, precisamos refletir sobre nossas escolhas e apoiar práticas de moda mais sustentáveis. Ao escolher qualidade em vez de quantidade e apoiar marcas éticas, podemos ajudar a desacelerar esse ciclo de consumo excessivo. O que você escolherá na próxima vez que for às compras? E se eu disser que sal e pimenta mudaram a culinária francesa? Durante o reinado do rei Luís XIII, esses dois ingredientes revolucionaram a forma de cozinhar e servir comida na França. Luís XIII, conhecido por seu gosto refinado, acreditava que sabores sutis eram essenciais para um jantar requintado. Ele tinha uma preferência especial pela combinação de sal e pimenta, vendo a pimenta como o complemento perfeito para o sabor do sal. Essa preferência influenciou muitos chefes e cozinheiros caseiros, levando a uma tendência culinária de usar essas especiarias em diversos pratos. Como a pimenta era considerada um item de luxo na época, tornou-se um símbolo de status à mesa. Essa combinação de sabores simples, mas elegantes, ajudou a definir a gastronomia francesa e abriu caminho para futuras inovações culinárias. Você consegue imaginar um mundo sem esse dueto aromático em seus pratos favoritos? Prepare-se para se surpreender com antigos mapas de monstros marinhos. Este olhar fascinante para o passado mostra como os cartógrafos representavam o desconhecido em suas cartas. No passado, exploradores navegavam em águas inexploradas e, em vez de deixar espaços em branco, preenchiam-nos com criaturas marinhas fantásticas. Esses seres, como o kraken ou serpentes marinhas, alertavam os marinheiros sobre lugares perigosos, sugerindo que sob as ondas havia coisas muito mais ameaçadoras do que apenas mau tempo. Mapas dos séculos XVI a XVIII frequentemente exibiam essas ilustrações artísticas, misturando o mito com realidade. Eles serviam como um aviso, aconselhando os marinheiros a evitar águas arriscadas. O que torna isso especialmente interessante é como essas ilustrações moldaram a percepção das pessoas sobre o oceano, alimentando histórias de aventuras e perigos que ainda vivem nos relatos de hoje. Portanto, da próxima vez que você olhar para um mapa antigo, lembre-se de que não se tratava apenas de geografia. Era uma tela para a imaginação, refletindo os medos e crenças de uma era inteira. Você já se perguntou por que os bilionários se tornam cidadãos globais? Nos últimos anos, muitos bilionários têm buscado comprar cidadania, o que tem chamado bastante atenção. Essas pessoas ricas frequentemente obtêm múltiplas cidadanias, não apenas para facilitar viagens, mas também para aproveitar benefícios fiscais e brechas legais. Isso lhes permite evitar altos impostos em seus países ou escapar de extradição se enfrentarem problemas legais. Enquanto isso, pessoas comuns enfrentam grandes dificuldades para conseguir um visto para eventos pessoais, como o casamento de um primo ou uma viagem em família ao exterior. E isso destaca o grande contraste entre os ricos e os demais. Enquanto os bilionários podem escolher onde ser cidadãos, muitas pessoas comuns lutam com documentos complicados e longos tempos de espera, apenas para visitar entes queridos. Não é surpreendente e um pouco frustrante como o mundo pode ser tão diferente dependendo do seu saldo bancário. Acredite ou não, Roosevelt era mais jovem que Kennedy. Embora John F. Kennedy seja geralmente considerado o presidente mais jovem do Sepquishawa, assumindo o cargo aos 43 anos, na verdade, esse título pertence a Theodore Roosevelt, que se tornou presidente com apenas 42 anos. Esse momento histórico ocorreu em 1901, após o trágico assassinato do presidente William McKinley. Imagine a emoção e a tensão daquela época. Roosevelt teve que assumir uma enorme responsabilidade em meio a uma crise nacional, trazendo energia e uma nova visão para a América. Ele era conhecido por sua personalidade enérgica e políticas progressistas, defendendo a proteção da natureza e reformas sociais que mudaram o país. Sua ascensão à presidência marcou o início de uma nova era na política dos Yakanewá, quando o poder executivo realmente começou a se expandir. Então, da próxima vez que alguém mencionar Kennedy como o presidente mais jovem, lembre-se de que, na verdade, o primeiro foi Theodore Roosevelt, que abriu caminho para a liderança moderna. Não é incrível como a história pode nos surpreender? A BMW pode realmente se transformar em um robô? A recente criação de um Transformer a partir de um BMW funcional impressionou muitos com sua engenharia moderna. Este projeto inovador mostra como criatividade e tecnologia podem se unir para repensar os automóveis.
Imagine um elegante BMW, normalmente feito para altas velocidades na estrada, capaz de se transformar em um robô realista. Essa transformação incrível combina robótica avançada, mecânica complexa e princípios de engenharia inteligentes. O robô, projetado com atenção aos detalhes, mantém a estética do carro, adicionando funções de alta tecnologia, como membros móveis e interatividade. A equipe por trás desse projeto teve que superar desafios, como equilibrar o peso do carro e garantir transições suaves durante a transformação. Ao explorar o potencial empolgante dessas tecnologias, não podemos deixar de pensar em quais outras aplicações e criações nos aguardam no futuro da engenharia. O que realmente dá charme a Kuching? Kuching, a capital de Sarawak, na Malásia, orgulhosamente carrega o título de Cidade dos Gatos. Esse apelido único não é apenas uma brincadeira. A palavra Kuching, em malaio, realmente significa gato. Ao passear pelas ruas coloridas, você notará estátuas encantadoras de gatos, cada uma adicionando seu toque especial à atmosfera da cidade. Uma das mais famosas é uma grande escultura de bronze, localizada bem no centro da cidade, que reflete o amor dos moradores por esses companheiros peludos. As estátuas não servem apenas para enfeitar, elas celebram os ricos laços culturais de Kuching com os gatos, que muitas vezes são considerados símbolos de sorte e proteção. Visitantes frequentemente tiram fotos com essas obras de arte peculiares, tornando essa atividade divertida para famílias, turistas e amantes de gatos. Mas Kuching oferece mais do que apenas estátuas. Há uma atmosfera calorosa e amigável, cheia de história, comida deliciosa e uma comunidade unida que se orgulha de seu título em comum. Então, da próxima vez que você pensar em gatos, não seria interessante explorar uma cidade que os celebra como Kuching? Você vai se surpreender ao saber que o amendoim não é uma noz. Na verdade, o amendoim é uma leguminosa, o que o torna parente do feijão e da lentilha, e não das amêndoas ou nozes. Essa ideia errada vem do seu nome e de como o usamos na culinária. Quando pensamos em nozes, geralmente imaginamos petiscos com casca dura, mas o amendoim cresce debaixo da terra em vagens, assim como seus parentes leguminosos. Ele se desenvolve bem em climas quentes, especialmente em países como o EUA e a China. O amendoim é rico em proteínas, gorduras saudáveis e nutrientes essenciais, o que o torna uma escolha popular tanto para lanches quanto para cozinhar. Seja na manteiga de amendoim, em saladas ou pratos fritos, ele adiciona uma crocância deliciosa e sabor. Então, da próxima vez que você saborear amendoim, lembre-se de que ele tem uma identidade única, além de ser apenas uma noz tradicional. Não é interessante? Prepare-se para se surpreender com o peixe que anda. Este incrível peixe australiano evoluiu de uma maneira surpreendente, trocando a natação por um jeito único de se mover. Conhecido como o cowboy do oceano, esse fascinante ser desenvolveu nadadeiras modificadas que se parecem com pernas, permitindo que ele ande pelo fundo do mar. Em vez de deslizar pela água, esse peixe patrulha seu ambiente subaquático, explorando fendas e caçando como os animais terrestres. Essa adaptação não é apenas estranha, ela ajuda o peixe a evitar predadores e a se orientar de forma mais eficiente em seu habitat. Habitante das águas rasas costeiras, esse peixe realmente redefiniu o que significa viver no oceano. Seu jeito incomum de se mover oferece uma nova perspectiva sobre a vida marinha e a adaptação. Você consegue imaginar quais outros segredos o oceano pode esconder com criaturas que desafiam nossa compreensão tradicional da vida aquática? Por que Gilles de Rais nos fascina hoje? Essa figura tristemente famosa é considerada o primeiro serial killer documentado da história, e sua história chocante continua a atrair a atenção das pessoas. Vivendo no século XV, Gilles era um nobre francês e companheiro da lendária Joana d'Arc. Mas por trás de sua aparência nobre, havia um caráter profundamente perturbador. Ele ficou conhecido por sequestrar e assassinar muitas crianças, movido por motivos perturbadores relacionados a rituais sombrios. Seu legado, repleto de horrores, não apenas pinta um quadro sombrio da sociedade medieval, mas também nos ajuda a entender os serial killers ao longo da história. O contraste aterrador entre seu status nobre e seus atos monstruosos levanta questões sobre a natureza do mal e os cantos obscuros do comportamento humano. Contos de moralidade, poder e loucura estão entrelaçados em sua história, e Gilles de Rais
continua a despertar interesse, fazendo-nos refletir sobre o que leva uma pessoa a cometer atos tão inimagináveis. Vamos descobrir a verdade sobre Hal Woodix. Este tema fascinante nos leva a explorar a ciência da pesca, unindo biologia marinha, ecossistemas e nossa dependência da vida aquática. Hal Woodix mostra como a pesca é complexa, incluindo o comportamento dos peixes e a saúde dos ecossistemas. Pesquisadores analisam questões importantes, como o impacto da pesca excessiva nas populações marinhas e no meio ambiente. Eles também estudam métodos tradicionais de pesca e práticas modernas para entender como afetam as comunidades locais e os mercados globais. Ao explorar Hal Woodix, aprendemos não apenas sobre as espécies aquáticas que sustentam nossa alimentação, mas também sobre o delicado equilíbrio da natureza. Compreender essa complexidade ajuda a promover práticas de pesca sustentáveis que beneficiam tanto as pessoas quanto os ecossistemas marinhos. Portanto, da próxima vez que você desfrutar de um jantar de peixe, pense na ciência e no cuidado que foram dedicados a isso. É verdade que alguns peixes podem andar. Um peixe com nadadeiras rosas prova que o oceano está cheio de surpresas incríveis. Esse peixe único encontrado nas águas profundas e frias da costa da Tasmânia, Austrália, usa suas nadadeiras modificadas, que se parecem com mãos, para se mover pelo fundo do oceano. Diferente dos peixes comuns, que nadam graciosamente, o peixe com nadadeiras rosas rasteja pelo fundo arenoso, movendo-se devagar e de forma um pouco desajeitada. Essa criatura surpreendente demonstra uma adaptação incomum que a ajuda a sobreviver em um ambiente frio e escuro. Usando suas nadadeiras semelhantes a mãos, ela pode procurar comida, evitando a competição acima e permanecendo segura de predadores. Esse jeito inusitado de se mover lhe dá um lugar especial no mundo subaquático. Então, da próxima vez que você pensar em peixes, lembre-se de que alguns preferem passear em vez de nadar. Muitos não sabem, mas as Ilhas Malvinas são um centro de criação de ovelhas. As Ilhas Malvinas, um território britânico no sul do Atlântico, tem um número incrível de ovelhas, que supera em muito a quantidade de habitantes locais. Existem cerca de 500 mil ovelhas e apenas cerca de 3 mil moradores, o que significa que há aproximadamente 166 ovelhas para cada pessoa. Essa relação única não é apenas um fato curioso, ela destaca a importância da criação de ovelhas para a economia local. A lã produzida aqui é de alta qualidade e muito procurada, e a carne dessas ovelhas também é um importante produto de exportação. Os habitantes das ilhas dependem da criação de ovelhas para sua sobrevivência, criando uma cultura intimamente ligada a esses animais gentis. Portanto, da próxima vez que você pensar nas Ilhas Malvinas, lembre-se de que elas são conhecidas não apenas por suas paisagens deslumbrantes, mas também como um paraíso para ovelhas. Quais outros fatos surpreendentes você conhece sobre este remoto paraíso? Vamos descobrir a verdade sobre os talismãs. Durante uma década, um homem guardou um pequeno objeto, acreditando que era apenas um talismã da sorte. No início, era apenas uma conta colorida encontrada no chão, mas ele não sabia que esse objeto discreto tinha uma rica história. Após 10 anos carregando-o para todo lado, decidiu fazer uma pesquisa. Para sua surpresa, descobriu que a conta era um artefato antigo, usado em rituais tradicionais. Revelou-se que era um item raro de uma civilização perdida, valorizado não só pela sua beleza, mas também pela conexão com a história. Assim, o que começou como um símbolo de sorte se transformou em um símbolo de patrimônio cultural. Essa jornada incrível nos lembra que, às vezes, as coisas que valorizamos são muito mais valiosas do que pensamos. Você já subestimou o valor de algum objeto? Porque o nome de Jesus muda em diferentes idiomas. Essa fascinante jornada começa com o nome hebraico Yeshua, que significa salvar. Quando o Novo Testamento começou a se espalhar, os primeiros cristãos passaram a usar a versão grega Jesus, facilitando a compreensão dos falantes de grego sobre os ensinamentos. Do grego, o nome foi para o latim como Jesus, influenciando muitos idiomas modernos. Quando a Bíblia foi traduzida para o inglês, tornou-se Jesus, mostrando como a língua evolui junto com a cultura e a fé. Cada mudança reflete não apenas alterações linguísticas, mas também as diferentes visões de Jesus ao longo dos séculos. Esse nome encapsula uma narrativa histórica de fé e devoção, demonstrando como a linguagem molda nossa compreensão de figuras significativas. Portanto, sempre que dizemos Jesus, não estamos apenas pronunciando um nome.
Estamos nos conectando a um rico pano de fundo de história e espiritualidade. E se eu disser que o café pode ser um tesouro? O café mais caro do mundo, o Kopi Luwak, oferece uma experiência única e fascinante, do grão até a xícara. Essa bebida luxuosa é feita a partir de grãos de café, que são consumidos por civetas e depois excretados. O processo digestivo da civeta aprimora o sabor, conferindo uma riqueza única que os amantes de café apreciam. Mas com preços que chegam a $600 por libra, fica claro que não se trata de um café comum. Curiosamente, o café também é a segunda mercadoria mais negociada do mundo, perdendo apenas para o petróleo, o que mostra que pessoas ao redor do mundo são apaixonadas por essa bebida. Há mais de 150 anos, o Brasil é o maior produtor de café, respondendo por impressionantes 40% das exportações globais. Com uma história tão rica e métodos de produção complexos, não é de se admirar que o café atraia tantas pessoas. Você já experimentou o Kopi Luwak? Vamos descobrir a verdade sobre a Ilha Hans. Há mais de 30 anos, o Canadá e a Dinamarca disputam de forma divertida essa pequena ilha perto da Groenlândia. A Ilha Hans pode ser pequena, mas se tornou o centro de relações diplomáticas inusitadas. Em vez de brigas sérias, os representantes dos dois países escolheram uma tradição leve. Sempre que visitam a ilha, deixam uma garrafa de bebida do seu país, uísque canadense ou schnapps dinamarquês. Essa competição divertida mostra como duas nações podem resolver desavenças com humor e amizade. A história da Ilha Hans nos lembra que, mesmo na política, é possível manter relações amigáveis enquanto gerenciamos reivindicações territoriais. Curiosamente, os dois países trocaram bandeiras e presentes durante essa disputa descontraída, transformando uma situação potencialmente tensa em um clima de boa vontade. Enquanto as duas nações continuam a defender seus direitos, a ilha serve como símbolo de cooperação em meio à rivalidade. Então, da próxima vez que você ouvir sobre disputas territoriais, lembre-se da Ilha Hans e da alegria que a competição amigável traz.